Manuel Santos estava no curral, separando o gado para a vacinação, quando ouviu o ronco da caminhonete importada de Coronel Valdemar se aproximando. Era uma manhã quente de setembro, e ele trabalhava desde antes do amanhecer, como fazia há 20 anos na Fazenda Santa Helena. Mas desta vez era diferente. O coronel não vinha sozinho. Trazia o filho Cláudio, um homem de 35 anos que nunca havia se sujado com trabalho rural, e mais 3 homens que Manuel não reconhecia. "Manuel!" Coronel Valdemar gritou da janela da caminhonete sem descer, como sempre fazia, para demonstrar superioridade. "Vem aqui, imediatamente!" Manuel largou o trabalho e caminhou até a caminhonete com a postura respeitosa que havia mantido durante 2 décadas trabalhando para a mesma família. "Bom dia, patrão." "Manuel..." O coronel desceu da caminhonete apenas para intimidar melhor. "Você está sendo demitido. Hoje mesmo." "Demitido?" Manuel não conseguiu esconder o choque. "Por que, patrão? Fiz alguma coisa errada?" "Não fez nada errado, mas meu filho Cláudio vai assumir a administração da fazenda e ele quer trazer a equipe dele." "Mas, patrão, trabalho aqui há 20 anos, conheço cada palmo desta terra." "E daí?" Cláudio se intrometeu com arrogância. "Pai, não precisa dar explicação para peão velho." "Cláudio está certo." O coronel se voltou para Manuel com frieza. "Manuel, você teve seus anos bons aqui. Agora é hora de dar lugar para sangue novo." Patrão, mas onde vou trabalhar? Tenho 43 anos, é difícil conseguir emprego." "Não é problema meu." Coronel Valdemar deu de ombros. "Você que se vire." "E meu filho Pedro? Ele está estudando na escola daqui da região." "Leva ele para onde você for morar." "Mas, patrão, não tenho para onde ir. Minha casa, minha vida inteira está aqui." "Manuel!" O coronel explodiu em fúria. "A casa é minha, a fazenda é minha, você é apenas empregado. E empregado demitido não tem direito a nada." Outros vaqueiros haviam parado o trabalho para assistir à cena, constrangidos com a brutalidade da demissão. "Patrão, posso pelo menos terminar a semana para organizar minha saída?" "Não, você sai hoje, agora, imediatamente. Mas meus pertences... Pega suas tralhas e some da minha vista. Não quero mais ver você nesta fazenda. Patrão, trabalho aqui desde os 23 anos. Esta fazenda é minha vida." "Sua vida?" O coronel riu cruelmente. "Manuel, você é peão. Peão não tem vida própria. Tem apenas o que o patrão permite." "Coronel", disse João, vaqueiro mais antigo depois de Manuel, "isso não está certo. Manuel sempre foi funcionário exemplar. João, você quer ser demitido também?" O coronel se voltou contra quem tentou defender Manuel. "Não, patrão. Só acho que..." "Você não acha nada. Aqui quem pensa sou eu, e resolvi que Manuel está demitido." "Por favor, patrão." Manuel tentou uma última vez. "Me dê mais alguns dias." "Alguns dias?" Coronel Valdemar perdeu completamente o controle. "Manuel, eu disse hoje, pega suas quinquilharias e sai da minha propriedade antes que eu chame a polícia." "Chamar a polícia por quê? Não fiz nada de errado." "Por invasão de propriedade, porque a partir de agora você é invasor." Cláudio, que havia ficado em silêncio assistindo à humilhação, decidiu participar. "Pai, deixa eu resolver isso." Virou-se para Manuel com desprezo total. "Escuta aqui, velho. Você teve 20 anos mamando nas tetas do meu pai. Agora acabou a mamadeira. Pega suas tralhas e vaza." "Menino, não fale assim comigo", Manuel disse com dignidade. "Tenho idade para ser seu pai e mais experiência que você jamais terá." "Experiência?" Cláudio riu. "Experiência de quê? De ser peão a vida inteira? Isso não é experiência, é fracasso." "Cláudio..." O coronel aprovou o filho. "Está certíssimo. Manuel, você é um fracassado que nunca cresceu na vida." "Não sou fracassado. Sou trabalhador honesto." "Honesto e pobre?" O coronel gritou. "E vai continuar pobre até morrer, porque peão nasceu para ser peão." A humilhação durou mais 15 minutos.
Coronel Valdemar aproveitou a presença de outros funcionários para fazer de Manuel um exemplo do que acontecia com quem ele considerava descartável. Manuel, ele bradou para que todos escutassem. Você sabe qual é o seu problema? Qual, patrão? Você acha que tem direitos, mas não tem. Você é nada, é peão velho que ninguém mais quer. Patrão, não me interrompe. Você deveria estar agradecendo pelos 20 anos que permiti você trabalhar aqui. Estou agradecendo. Então agradece e sai. E não volta mais aqui. Nunca mais. E se eu precisar de referência para outro emprego? Referência? O coronel gargalhou. Que referência você merece? Manuel Santos, peão velho e lento que foi demitido por incompetência. Nunca fui incompetente. É incompetente, sim. Se fosse competente, seria rico. Mas é pobre. Isso é prova de incompetência. Cláudio acrescentou sua dose de crueldade. Pai, para de perder tempo com esse fracassado. Manda ele se mandar logo. Está certo. O coronel se dirigiu a Manuel pela última vez. Manuel, você tem 1 hora para pegar suas coisas e sumir da minha vista. Se em 1 hora ainda estiver aqui, chamo a polícia. Patrão, 1 hora é pouco tempo. É o tempo que você tem. E Manuel, sim? Não quero mais ver você nem na estrada da fazenda. Se te pegar rondando por aqui, é tiro e queda. Tiro e queda? Isso mesmo, vou denunciar como invasor, e invasor de propriedade rural pode ser alvejado. A ameaça de violência calou Manuel completamente. Ele compreendeu que Coronel Valdemar estava falando sério sobre usar força para mantê-lo afastado. Com o coração destroçado, Manuel caminhou até a casa simples de 2 cômodos, onde morava há 20 anos. Tinha 1 hora para fazer as malas de uma vida inteira. Enquanto guardava seus poucos pertences, refletiu sobre a injustiça. 2 décadas cuidando da fazenda com dedicação total, acordando antes do amanhecer, trabalhando finais de semana, tratando a propriedade como se fosse sua própria. E agora era expulso como invasor. Pedro, seu filho de 16 anos, chegou da escola no momento em que ele carregava as últimas coisas. Pai, o que está acontecendo? Filho, fomos demitidos. Temos que sair daqui hoje. Demitidos? Por quê? Porque o filho do coronel quer assumir a administração. E para onde vamos? Não sei ainda, filho. Vamos ficar uns dias na pensão da cidade até eu me organizar. Pai, isso é injusto. O senhor sempre foi o melhor funcionário da fazenda. Filho, injustiça faz parte da vida do trabalhador. Agora vamos embora antes que o coronel chame a polícia. Quando Manuel carregou a última mala no carro velho, que dirigia há 10 anos, Coronel Valdemar apareceu novamente. Manuel, ainda está aqui? Já estou saindo, patrão. E não esquece, não quero mais ver você por aqui. Se aparecer, vai ser preso. Entendi, patrão. E outra coisa, sim? Não vai ficar espalhando por aí que foi demitido sem justa causa. Vai dizer que saiu porque quis. Porque teria que mentir. Porque eu estou mandando. E se eu escutar que você está falando mal de mim ou da fazenda, processamento você por calúnia. Patrão, nada. Vai dizer que saiu porque arranjou coisa melhor. Entendeu? Entendi. Então sai logo daqui e não volta nunca mais. Manuel dirigiu lentamente pela estrada, que deixava a fazenda Santa Helena pela última vez. Pelo retrovisor, viu a propriedade que havia sido sua vida desaparecer na poeira. Não sabia que em exatamente 7 dias voltaria pela mesma estrada. Mas não como empregado humilhado. Voltaria como proprietário legítimo. E que Coronel Valdemar descobriria que havia expulsado aos gritos o verdadeiro dono da fazenda. Manuel passou a primeira noite na pensão da cidade sem conseguir dormir. O quarto era pequeno e abafado, uma realidade brutal após 20 anos morando numa casa espaçosa dentro da fazenda. Pedro, seu filho, estava visivelmente abalado com a mudança repentina de vida. Pai, o adolescente disse durante o café da manhã na lanchonete da pensão. O que vamos fazer agora? Vou procurar emprego, filho. Talvez em alguma fazenda da região. E se não conseguir? Vou conseguir. Tenho 20 anos de experiência.
Mas, pai, o senhor já tem 43 anos. Dizem que é difícil conseguir emprego nessa idade. Manuel sabia que o filho estava certo. No meio rural, vaqueiros acima dos 40 anos eram considerados velhos demais para começar em propriedades novas. A maioria dos fazendeiros preferia funcionários jovens. Pedro, vamos dar um jeito. Sempre damos. Pai, posso parar de estudar para trabalhar? Não! Manuel foi enfático. Educação é a única coisa que ninguém pode tirar de você. Vai continuar estudando. Mas como vou pagar a escola? Vamos nos virar. Talvez você possa estudar numa escola pública da cidade. E se não der certo? Vai dar certo, filho. Tem que dar. Durante a manhã, Manuel saiu para procurar emprego nas fazendas vizinhas. A primeira parada foi na Fazenda São José, propriedade de médio porte a 10 quilômetros da Santa Helena. Senhor, Roberto, ele se apresentou ao proprietário. Sou Manuel Santos. Trabalhei 20 anos na Fazenda Santa Helena. Estou procurando emprego. Manuel Santos, conheço você de nome. Por que saiu da Santa Helena? Manuel hesitou. Coronel Valdemar havia ameaçado processá-lo se contasse a verdade sobre a demissão. Saí porque queria mudança de ares. Entendo. E qual sua experiência? 20 anos como vaqueiro e administrador. Cuidei de rebanho de 1000 cabeças. Administrei plantio, cuidei de toda a parte operacional. E idade? 43 anos. O fazendeiro fez uma expressão desconfortável. Manuel, você tem boa experiência, mas 43 anos está meio pesado para serviço de vaqueiro. Senhor Roberto, tenho disposição de jovem e experiência que jovem não tem. Eu sei, mas prefiro gente mais nova. Desculpa. Não tem problema nem como meio período? Não. Mas se souber de alguma coisa, entro em contato. A segunda fazenda foi a Esperança Verde. O proprietário, Sr. Antônio, foi mais direto. Manuel, você é bom vaqueiro. Conheço sua fama. Mas não posso contratar funcionário que saiu da fazenda do Coronel Valdemar. Por quê? Porque o coronel é homem poderoso na região. Se eu contratar funcionário demitido por ele, posso ter problemas. Que tipo de problemas? Coronel Valdemar tem influência no banco, na prefeitura, no sindicato. Pode me prejudicar se quiser. Mas eu sou bom trabalhador. Sei que é, mas não posso arriscar. Na terceira fazenda, a resposta foi similar. Na quarta, nem foi recebido. Na quinta, o administrador foi claro. Manuel, Coronel Valdemar já ligou avisando que você foi demitido por justa causa. Disse para ninguém contratar você. Justa causa? Mas eu nunca fiz nada de errado. Não sei. Só sei que o coronel ligou para vários fazendeiros da região, alertando sobre você. Alertando o quê? Que você é funcionário problemático, que causa confusão, desobedece ordens, falta ao trabalho. Isso é mentira. Trabalhei 20 anos sem faltar um dia. Posso até acreditar, mas não vou arriscar contrariar Coronel Valdemar. Manuel compreendeu que estava sendo perseguido sistematicamente. Coronel Valdemar havia articulado uma campanha para impedir que ele conseguisse emprego na região. Voltou para a pensão no final da tarde desanimado e revoltado. Pedro o esperava com ansiedade. Pai, conseguiu alguma coisa? Não consegui, filho. Ninguém quer contratar? Coronel Valdemar ligou para os fazendeiros da região, espalhando mentiras sobre mim. Que mentiras? Disse que fui demitido por justa causa, que sou funcionário problemático. Mas isso é calúnia? É. Mas quem vai acreditar em mim contra a palavra de um coronel? Pai, e agora? Agora... Não sei, Pedro. Talvez tenhamos que sair da região. Sair para onde? Outro estado, onde o nome do Coronel Valdemar não chegue. Mas, pai, todo o nosso dinheiro está acabando. Eu sei, filho, eu sei. Naquela noite, Manuel estava na varanda da pensão quando se aproximou um senhor idoso de aparência distinta. Era Dr. Antônio Figueiredo, advogado aposentado, que ele conhecia de vista, mas nunca havia conversado. Manuel Santos? Sim, senhor. Doutor Antônio, não é? Exato. Posso sentar aqui? Claro, doutor. Fique à vontade.
Manuel, soube que você foi demitido da Fazenda Santa Helena. Foi, e está sendo difícil conseguir outro emprego. Imagino, Coronel Valdemar é homem vingativo. Como assim? Ele está perseguindo você. Ligou para metade dos fazendeiros da região espalhando mentiras. O senhor sabe disso? Sei, e sei por quê. Por que ele está fazendo isso? Dr. Antônio olhou ao redor para verificar se ninguém estava escutando. Manuel, posso te fazer uma pergunta pessoal? Pode. Você sabe alguma coisa sobre a história da sua família? Sobre seus avós? Sei pouco. Meus pais morreram quando eu era criança. Fui criado por parentes distantes. E você sabe de onde sua família veio? Que terras tiveram? Doutor, sempre fomos gente pobre. Nunca tivemos terra. Manuel, isso não é verdade. Como assim? Sua família teve terras. Muitas terras. E essas terras foram roubadas. Roubadas por quem? Pelo pai do Coronel Valdemar. Há 30 anos. Manuel ficou confuso. Doutor, não entendo. Manuel, você pode não saber, mas é o legítimo proprietário da Fazenda Santa Helena. Como assim proprietário? A fazenda pertencia ao seu avô, João Santos. Foi roubada através de grilagem de terras em 1995. Isso é impossível. Não é impossível. E eu posso provar. Como? Porque fui o advogado que tentou defender sua família na época. E guardei todos os documentos. Que documentos? Escrituras originais, testamentos, certidões, tudo que prova que a Fazenda Santa Helena pertence legalmente a você. Manuel sentiu tontura. Doutor, isso não pode ser verdade. É verdade. E posso mostrar as provas amanhã mesmo. Mas se é verdade, por que Coronel Valdemar me persegue tanto? Porque ele sabe da verdade. Sempre soube. E tem medo de que você descubra. Como ele sabe? Porque a família Pereira está ocupando terra roubada há 30 anos. E eles sabem disso. Doutor Antônio, o senhor está falando sério. Completamente sério. Manuel, você não é empregado demitido. Você é proprietário expulso da própria terra. E o que posso fazer? Pode entrar na justiça pedindo reintegração de posse. E vai ganhar. Tem certeza? Absoluta. Os documentos que tenho são incontestáveis. E quanto tempo demora? Com os documentos que possuo, é questão de semanas. Talvez dias. Manuel ficou em silêncio, tentando processar a informação. Era possível que durante 20 anos tivesse trabalhado como empregado na própria terra? Doutor Antônio, por que o senhor guardou esses documentos durante 30 anos? Porque prometia ao seu avô que um dia faria justiça. E porque sabia que um dia você precisaria da verdade. E porque nunca me procurou antes. Porque estava esperando o momento certo. O momento em que você estivesse sendo perseguido injustamente. E esse momento é agora. É agora. Coronel Valdemar cometeu um erro ao expulsá-lo aos gritos. Deu a você motivo para lutar. Doutor Antônio, se isso for verdade, é verdade. E amanhã vou mostrar todos os documentos. E se eu realmente for o dono da fazenda, aí você vai voltar lá. Mas não como empregado humilhado. Vai voltar como proprietário legítimo. Manuel mal conseguiu dormir naquela noite. Se Dr. Antônio estivesse falando a verdade, sua vida estava prestes a mudar completamente. E Coronel Valdemar estava prestes a descobrir que havia cometido o maior erro da vida: expulsar aos gritos o verdadeiro dono da propriedade. Na manhã seguinte, Manuel acordou cedo e foi diretamente ao escritório de Dr. Antônio Figueiredo. O advogado aposentado o esperava com várias pastas de documentos espalhadas sobre uma mesa grande. Manuel, senta aí que vou te mostrar a história real da sua família. Doutor, ainda não consigo acreditar no que o senhor disse ontem. Vai acreditar quando ver as provas. Olha aqui, escritura original da Fazenda Santa Helena, registrada em nome de João Santos, seu avô, em 1985. Manuel pegou o documento amarelado com mãos trêmulas. Ali estava o nome do avô, a descrição da propriedade, as assinaturas, os carimbos oficiais. Doutor, meu avô realmente era dono da fazenda? Era dono de 3.000 hectares. Fazenda Santa Helena era apenas o nome da sede.
A propriedade total incluía outras 5 fazendas menores da região. 3.000 hectares. Isso mesmo, seu avô era um dos maiores proprietários rurais do estado. Mas como perdemos tudo? Através de grilagem de terras orquestrada por Valdemar Pereira pai do atual coronel Valdemar. Como foi isso? Dr. Antônio abriu outra pasta. Em 1995, quando você tinha apenas 15 anos, seu avô estava doente e seus pais haviam morrido num acidente. A família estava vulnerável. E aí Valdemar pai apareceu com documentos falsificados, alegando que as terras eram dele há décadas e que a família Santos eram apenas poceiros. E o cartório aceitou? O cartório era comandado por amigos dos Pereira. Eles aceitaram a documentação falsa e cancelaram os registros da sua família. E nossa família não contestou? Tentou. Eu era advogado do seu avô na época. Mas ele morreu durante o processo. Você era menor de idade e seus parentes não tinham dinheiro para continuar lutando na justiça. E o senhor? Por que não continuou? Continuei. Mas os Pereira compraram testemunhas, subornaram funcionários, ameaçaram quem tentasse ajudar sua família. E mesmo assim o senhor guardou os documentos? Guardei porque sabia que um dia a verdade viria à tona. Documentos não mentem, Manuel. Doutor, Antônio mostrou mais papéis. Olha aqui, certidão de nascimento do seu avô, comprovando que ele nasceu na região em 1920. Aqui, testamento do bisavô dele, deixando as terras para a família Santos. E aqui, impostos pagos pela família Santos desde 1950. E os Pereira, que documentos eles têm? Documentos falsificados datados de 1960, mas feitos em papel de 1990. Assinaturas imitadas grosseiramente. Carimbos de cartório que nem existiam na época alegada. Doutor, isso quer dizer que você é o legítimo proprietário de 3.000 hectares de terra e que a família Pereira está ocupando ilegalmente sua propriedade há 30 anos. Manuel teve que se sentar porque sentiu as pernas fraquejarem. Doutor, eu sou dono de 3.000 hectares? É dono, sempre foi, apenas não sabia. E quanto vale isso? Hoje, no mínimo 50 milhões de reais. 50 milhões? No mínimo. Terras boas com água, pasto, infraestrutura. Pode valer mais que isso. Doutor, Antônio, mas por que Coronel Valdemar me persegue tanto se ele sabe que as terras são minhas? Porque ele tem medo de que você descubra a verdade. Durante 30 anos, apostaram que você nunca saberia de seus direitos. E por que apostaram nisso? Porque você era órfão pobre, sem educação formal, sem dinheiro para contratar advogado. Acharam que você ia aceitar ser empregado para sempre. E quase deu certo. Quase. Até eles cometerem o erro de expulsá-lo de forma tão brutal. Isso me deu a desculpa que precisava para revelar a verdade. Doutor, e agora? O que posso fazer? Agora você entra na justiça pedindo reintegração de posse. E ganha facilmente. Quanto tempo demora? Com esses documentos? Manuel, isso é caso para liminar. Em 1 semana você pode estar de posse legal das suas terras. 1 semana? Talvez menos. Os documentos são tão claros que qualquer juiz vai dar sentença imediata. E os Pereira? Eles podem recorrer? Podem tentar. Mas com falsificação de documentos tão evidente, qualquer recurso vai ser negado. Doutor Antônio, posso fazer uma pergunta? Claro. Por que o senhor está me ajudando? O que ganha com isso? Não ganho nada financeiramente. Sou advogado aposentado, não preciso de dinheiro. Então por quê? Porque prometi ao seu avô que um dia faria justiça e porque durante 30 anos vi os Pereira se locupletem com terra roubada. Se locupletem, se beneficiarem. Manuel, em 30 anos eles ganharam milhões de reais com sua propriedade. E eu posso cobrar isso? Pode. Além de recuperar as terras, pode processar por danos morais e materiais, pelos 30 anos que foi privado da propriedade. Quanto daria isso? Difícil calcular, mas certamente mais alguns milhões.
Manuel ficou em silêncio por vários minutos, tentando processar a dimensão da revelação. Dr. Antônio, durante 20 anos eu trabalhei como empregado na minha própria terra. Exato. E foi humilhado, explorado e agora expulso da propriedade que é legalmente sua. E eles sabiam disso? Coronel Valdemar sempre soube. Por isso tratava você mal. Queria mantê-lo humilhado para que nunca desconfiasse da verdade. E por isso me persegue agora? Exato. Ele está tentando forçá-lo a sair da região antes que descubra seus direitos. Mas já descobri e agora ele vai pagar por 30 anos de crime. Crime? Manuel, apropriação indébita, falsificação de documentos, estelionato. São vários crimes federais que não prescrevem. Quer dizer que eles podem ser presos? Podem e vão ser. Quando a verdade vier à tona, toda a família Pereira vai responder na justiça. Dr. Antônio organizou todos os documentos numa pasta. Manuel, leva essa pasta. São cópias autenticadas de tudo. Amanhã mesmo vamos ao fórum entrar com a ação. E depois? Depois você espera a decisão do juiz, que vai ser favorável. E quando posso tomar posse das terras? Em alguns dias. 1 semana no máximo. Dr. Antônio, como vai ser quando eu voltar lá? Vai ser interessante. Você vai voltar como proprietário legal e eles vão ter que sair. Todos eles? Todos. Coronel Valdemar, o filho Cláudio, toda a família. Vão ter que devolver tudo que é seu. E se eles resistirem, aí será invasão de propriedade. Crime passível de prisão. Dr. Antônio, posso perguntar mais uma coisa? Claro. Quando eu voltar lá como dono, posso contratar os funcionários que quiser? Pode contratar quem quiser. É sua propriedade. E posso demitir quem quiser? Pode demitir quem quiser. Manuel sorriu pela primeira vez em dias. Então, Coronel Valdemar vai descobrir como é ser demitido aos gritos na porteira. Vai descobrir, e vai descobrir que durante 30 anos morou em casa alheia. Dr. Antônio, vou mesmo virar milionário da noite para o dia? Vai, e vai descobrir que sempre foi milionário. Apenas não sabia. Manuel saiu do escritório com a pasta de documentos debaixo do braço e sensação de poder que nunca havia experimentado. Em 1 semana, deixaria de ser empregado humilhado para se tornar um dos homens mais ricos da região. E Coronel Valdemar descobriria que havia cometido o maior erro da vida: expulsar aos gritos o legítimo proprietário das terras que ocupava ilegalmente. A vingança seria servida gelada, e com juros de 30 anos. Na manhã de quinta-feira, Manuel e Dr. Antônio entraram no fórum da cidade, carregando uma mala de documentos. O advogado havia marcado audiência com o juiz Dr. Carlos Mendonça, conhecido por sua agilidade em casos de propriedade rural. Dr. Carlos, apresentou o Dr. Antônio, este é Manuel Santos, legítimo proprietário da Fazenda Santa Helena. Como assim, legítimo proprietário? O juiz ficou intrigado. A fazenda não é do Coronel Valdemar Pereira? É isso que todo mundo pensa, mas não é. A propriedade foi grilada em 1995. Grilada? Através de falsificação de documentos. Tenho todas as provas aqui. Dr. Antônio abriu a mala e começou a mostrar os documentos para o juiz. Dr. Carlos examinou cuidadosamente cada papel por mais de 1 hora. Dr. Antônio, essa documentação é impressionante. Os documentos originais são claramente autênticos. E os documentos que os Pereira usaram para tomar a terra? Vou requisitar uma análise grafotécnica, mas à primeira vista parecem grosseiramente falsificados. Doutor Carlos, Dr. Antônio se inclinou sobre a mesa. Este homem trabalhou 20 anos como empregado na própria terra. Foi humilhado, explorado e agora expulso da propriedade que é dele. Se essa documentação for confirmada, é um dos casos de grilagem mais claros que já vi. Doutor Juiz, Manuel falou pela primeira vez, posso recuperar minha propriedade? Senhor Manuel, se esses documentos forem autênticos e parecem ser, o senhor não só pode, como vai recuperar. E os Pereira vão responder criminalmente. Em quanto tempo?
Vou expedir liminar de reintegração de posse hoje mesmo. O senhor pode tomar posse da fazenda amanhã. Amanhã. E vou ordenar que o coronel Valdemar compareça aqui segunda-feira para explicar como obteve documentos que parecem ser falsificados. Dr. Antônio sorriu. Dr. Carlos, há algo mais que o senhor deve saber sobre este caso. O quê? Coronel Valdemar está perseguindo Manuel sistematicamente. Ligou para todos os fazendeiros da região, espalhando mentiras para impedir que ele conseguisse emprego. Isso é coação. E quando Manuel tomar posse das terras amanhã, Coronel Valdemar vai descobrir que perseguiu o legítimo proprietário. Vai ser constrangedor para ele. Vai ser justiça, Manuel disse com firmeza. 20 anos de injustiça sendo reparada. O juiz preparou os documentos da liminar. Senhor, Manuel, amanhã às 9h, o oficial de justiça vai acompanhá-lo à Fazenda Santa Helena para dar posse legal da propriedade. E os Pereira? Vão ser notificados que são invasores e têm 24 horas para desocupar. E se resistirem? Aí será crime de desobediência à ordem judicial, passível de prisão. Manuel saiu do fórum com a liminar nas mãos. Pela primeira vez na vida, tinha um documento oficial provando que era proprietário de 3.000 hectares. Doutor Antônio, ainda não acredito que isso está acontecendo. Acredita? Amanhã você volta à fazenda, mas dessa vez como dono. E Coronel Valdemar, como acha que vai reagir? Vai ficar desesperado. Durante 30 anos apostou que você nunca descobriria a verdade. E agora descobri. E agora ele vai pagar por 30 anos de crime. Naquela tarde, enquanto Manuel organizava os documentos na pensão, Pedro chegou da escola com notícias intrigantes. Pai, está rolando comentário na escola sobre o senhor. Que tipo de comentário? Dizem que o senhor está processando o coronel Valdemar, que quer tomar a fazenda dele. E de onde saiu essa informação? Alguém viu o senhor no fórum e agora está todo mundo especulando. E o que estão dizendo? Uns estão apoiando o senhor, outros acham que é loucura brigar com o coronel Valdemar. Pedro, amanhã você vai descobrir que não é loucura. Por quê, pai? Porque amanhã vou tomar posse legal da Fazenda Santa Helena. Como assim, pai? Descobri que a fazenda é nossa, Pedro, sempre foi nossa. Nossa, sua, minha, da nossa família, foi roubada há 30 anos. Pai, isso quer dizer que somos proprietários de 3.000 hectares. Somos milionários. Pedro ficou em choque. Pai, o senhor está falando sério? Completamente sério. Amanhã vamos voltar para casa, mas dessa vez como donos. E Coronel Valdemar vai descobrir que é invasor da nossa propriedade. Naquela noite, a notícia se espalhou pela cidade pequena. Alguém havia vazado informações do fórum e toda a região comentava que Manuel Santos estava reivindicando a propriedade da Fazenda Santa Helena. Às 10h da noite, o celular de Manuel tocou. Era João, o vaqueiro que havia tentado defendê-lo no dia da demissão. Manuel, é verdade que você vai tomar a fazenda do coronel? João, amanhã você vai saber a verdade. Cara, o patrão está desesperado. Chamou advogado, está ligando para todo mundo. E o que ele está dizendo? Que você é louco, que está inventando história, que vai processar você por calúnia. João, amanhã às 9h você vai ver quem é o louco. Manuel, posso perguntar uma coisa? Pode. Se você realmente virar dono da fazenda, vai demitir todo mundo? Não, vou demitir só quem merece ser demitido. E quem merece? Você vai descobrir amanhã. Na sexta-feira, às 8h30, Manuel se dirigiu à Fazenda Santa Helena, acompanhado do oficial de justiça, Dr. Antônio, Pedro e um escrivão. Levava na mão a liminar que o tornava legalmente proprietário da terra onde havia sido expulso 5 dias antes. Quando o comboio de carros oficiais chegou à porteira da fazenda, vários funcionários se aglomeraram curiosos. Coronel Valdemar saiu da casa-sede visivelmente nervoso, acompanhado do filho Cláudio. "Que palhaçada é essa?" gritou ao ver Manuel.
Coronel Valdemar Pereira. O oficial de justiça se apresentou. Sou o oficial do Tribunal de Justiça. Tenho uma liminar de reintegração de posse desta propriedade. Reintegração de posse? Para quem? Para o senhor Manuel Santos, legítimo proprietário desta fazenda. Isso é loucura. Esta fazenda é minha, do meu pai, da minha família. Senhor, estou cumprindo ordem judicial. O senhor Manuel Santos é o novo responsável legal por esta propriedade. Coronel Valdemar olhou para Manuel com ódio puro. Manuel, você enlouqueceu? Como ousa inventar que é dono da minha fazenda? Não inventei nada, coronel. Manuel respondeu calmamente. Apenas descobri que durante 20 anos trabalhei como empregado na minha própria terra. Sua terra? Cláudio se intrometeu. Seu Manuel está delirando. Dr. Antônio mostrou os documentos para Coronel Valdemar. Coronel, essas são as escrituras originais da propriedade, registradas em nome de João Santos, avô do Manuel. Escrituras falsas. Não são falsas, são de 1985. As suas escrituras é que são falsas, de 1995. Isso é impossível. É muito possível. E o senhor sabe disso. O oficial de justiça leu a liminar em voz alta para todos os presentes. Fica determinado que o senhor Manuel Santos tome posse imediata da propriedade rural conhecida como Fazenda Santa Helena, sendo o senhor Valdemar Pereira considerado invasor desta propriedade até segunda ordem judicial. Invasor? Coronel Valdemar quase teve um infarto. Eu sou invasor da minha própria fazenda? O senhor é invasor da fazenda do senhor Manuel Santos. O oficial corrigiu. Isso é uma farsa, um golpe. Coronel, Dr. Antônio disse calmamente, o senhor tem 24 horas para desocupar a propriedade. Eu não vou sair. Esta fazenda é minha. Se não sair voluntariamente, será removido pela força policial. Manuel se dirigiu a todos os funcionários que assistiam à cena. Pessoal, a partir de agora sou eu quem administra esta propriedade. Você não administra nada. Coronel Valdemar gritou desesperado. Administro sim. E minha primeira decisão como proprietário é: o senhor está demitido e tem 1 hora para sair da minha propriedade. Eu estou demitido. Coronel Valdemar ficou roxo de raiva. Está. E se em 1 hora ainda estiver aqui, chamo a polícia para remover invasor. Invasor? Eu sou invasor? É? Assim como eu era considerado invasor quando o senhor me expulsou aos gritos. A reviravolta estava completa. Em 5 dias, Manuel havia passado de empregado humilhado a proprietário legal. E Coronel Valdemar de dono arrogante a invasor desesperado. A justiça, mesmo atrasada, havia chegado, com juros de 30 anos. A cena na porteira da Fazenda Santa Helena era surreal. O homem que havia sido expulso aos gritos 5 dias antes estava de volta como legítimo proprietário, enquanto quem o expulsou descobria ser invasor da própria terra que julgava sua. Isso não pode estar acontecendo. Coronel Valdemar gritou, perdendo completamente a compostura. Esta fazenda é minha há 30 anos. Não é sua há 30 anos. Dr. Antônio corrigiu calmamente. Você ocupou ilegalmente durante 30 anos. Eu comprei esta fazenda do meu pai. Seu pai nunca foi dono desta fazenda. Apenas falsificou documentos para tomar a propriedade da família Santos. Prove! Dr. Antônio abriu a pasta e mostrou os documentos side by side. Aqui está a escritura original de 1985, registrada em nome de João Santos. E aqui está a sua escritura de 1995, feita com papel moderno tentando imitar documento antigo. O oficial de justiça examinou ambos os documentos. A diferença é gritante. Os documentos dos Santos são claramente autênticos. Os documentos dos Pereira são obviamente falsificados. Mas eu pago impostos desta fazenda há 30 anos. Paga impostos de terra roubada. Manuel disse com firmeza. Isso não faz você proprietário. Faz você estelionatário. Estelionatário! Cláudio se exaltou. Pai,
Não precisa escutar isso. Chama a polícia. Para quê? Dr. Antônio riu. Para prender vocês por invasão de propriedade? Coronel Valdemar, vendo que estava perdendo a batalha, tentou apelar para a chantagem emocional. Manuel, trabalham para mim há 5 décadas. Esta fazenda é minha vida inteira. Durante 20 anos foi minha vida inteira também. Manuel não se comoveu. E o senhor me expulsou aos gritos como se eu fosse cachorro. Foi mal entendido. Oh, mal entendido. O senhor disse que eu era peão fracassado, que deveria agradecer pelos anos que permitiu eu trabalhar aqui. Eu estava nervoso. Estava revelando quem realmente é. Alguém que humilha outros porque tem poder roubado. Manuel, Coronel Valdemar mudou completamente o tom, tornando-se suplicante. Podemos fazer um acordo? Que tipo de acordo? Te dou metade da fazenda. Ficamos como sócios. Metade da minha fazenda? Manuel riu. Coronel, o senhor vai me dar metade do que já é 100% meu? Manuel, seja razoável. Investi milhões nesta propriedade. Investiu dinheiro ganho com terra roubada. Agora devolve tudo. Tudo? Tudo. Terra, gado, equipamentos, plantações. Tudo que está aqui é meu. Mas isso é impossível. É justo. 30 anos de reparação por invasão de propriedade. Cláudio tentou intimidar. Manuel, você não sabe com quem está mexendo. Meu pai tem influência, advogados, poder. Seu pai tem uma coisa, documentos falsos. E isso não impressiona a justiça. O oficial de justiça interrompeu a discussão. Senhores Pereira, tem 24 horas para desocupar a propriedade. Esse é o prazo legal. E se não sairmos? Coronel Valdemar desafiou. Aí será desobediência à ordem judicial, crime passível de prisão. Além disso, Dr. Antônio acrescentou, já entrei com ação criminal por falsificação de documentos. Vocês vão responder na justiça por 30 anos de crime. Que crime? Estelionato, apropriação indébita, falsificação de escritura, grilagem de terras. São vários crimes federais. E quanto tempo podemos pegar? De 15 a 20 anos cada um. A informação atingiu os Pereira como um soco no estômago. Além de perder a fazenda, poderiam passar décadas na prisão. Doutor Antônio, Coronel Valdemar suplicou, podemos negociar. Não há negociação. Vocês cometeram crime durante 30 anos. Agora pagam as consequências. Manuel se dirigiu aos funcionários que assistiam a toda a cena. Pessoal, podem continuar trabalhando normalmente. Mudou apenas a administração. E nossos empregos? Perguntou João, o vaqueiro. Quem sempre trabalhou direito continua empregado, com salário melhor e mais dignidade. E o Coronel Valdemar? Perguntou outro funcionário. Coronel Valdemar está demitido, assim como ele me demitiu 5 dias atrás. Coronel Valdemar tentou uma última cartada. Manuel, os funcionários são fiéis a mim há décadas. Eles não vão trabalhar para você. Pessoal, Manuel se dirigiu aos trabalhadores. Quem quiser continuar comigo terá casa, salário justo, respeito e dignidade. Quem preferir seguir o coronel pode ir embora com ele. Um por um, os funcionários se posicionaram ao lado de Manuel. Apenas 2 escolheram ficar com o Coronel Valdemar. Viu? Manuel disse. Lealdade verdadeira não é medo. É gratidão por bom tratamento. Traidores! Coronel Valdemar gritou para os funcionários. Depois de tudo o que fiz por vocês. Coronel, João respondeu. O que o senhor fez foi nos explorar, pagando mal e tratando pior. Manuel sempre foi justo conosco. E agora descobrimos, acrescentou outro vaqueiro, que ele sempre foi o verdadeiro patrão. Coronel Valdemar percebeu que havia perdido tudo. A fazenda, os funcionários, a reputação e possivelmente a liberdade. Manuel, ele fez um último apelo. Pelo menos me deixa ficar na casa principal até encontrar outro lugar. Não, o senhor tem 24 horas para sair completamente. Mas para onde vou? Esta é minha casa há 30 anos. Casa roubada não é casa, é cativeiro moral. Manuel, eu te imploro.
Coronel, o senhor teve 5 dias para me implorar quando eu estava na pensão procurando emprego. Em vez disso, escolheu me perseguir. Foi erro. Foi crime. E crime tem consequência. O oficial de justiça encerrou o ato. Senhor Manuel, fica legalmente investido na posse da fazenda Santa Helena. Senhores Pereira, tem até amanhã às 14 horas para desocupar a propriedade. Quando os carros oficiais partiram, Manuel ficou sozinho na fazenda com Pedro e os funcionários que decidiram permanecer. Pai, Pedro disse emocionado, conseguimos de verdade. Conseguimos, filho, e provamos que justiça sempre chega. E agora? Agora vamos transformar esta fazenda numa propriedade próspera e justa. João se aproximou. Manuel, quer dizer, patrão Manuel, me chama pelo nome, João. Aqui vai ter respeito mútuo. Manuel, o que vai fazer com o gado do coronel? O gado não é do coronel, é meu, sempre foi meu. Ele só cuidou durante 30 anos. E os equipamentos também são meus, comprados com dinheiro da propriedade que ele roubou. Manuel, outro vaqueiro perguntou, vai processar o coronel mesmo? Vou, não por vingança, mas por justiça. Ele cometeu crimes graves. E se ele oferecer dinheiro para resolver tudo? Não aceito. Algumas coisas não se resolvem com dinheiro. Durante a tarde, Manuel caminhou pela propriedade com sentimento de posse que nunca havia experimentado. Cada pasto, cada cerca, cada árvore era legalmente sua. Pai, Pedro disse enquanto observavam o gado, como se sente sendo dono de tudo isso? Me sinto completo. Como se finalmente tivesse chegado ao lugar que sempre foi meu. E o coronel Valdemar? Sente pena dele? Sinto pena do que ele se tornou, um ladrão que acreditou nas próprias mentiras. Pai, ele vai mesmo ser preso? Vai. Falsificação de documentos é crime federal. E ele falsificou durante 30 anos. Às 6 da tarde, doutor, Antônio chegou à fazenda para acompanhar os primeiros momentos de Manuel como proprietário legal. Manuel, como se sente? Sinto que finalmente a verdade venceu. E os Pereira estão desesperados. Coronel Valdemar tentou de tudo, chantagem, súplica, ameaça. E você? Mantive a decisão. Ele sai amanhã ou é removido pela polícia. Manuel, posso te dar uma sugestão? Pode. Deixa os Pereira levarem apenas objetos pessoais. Todo o resto fica. Ah, por quê? Porque foi comprado com dinheiro da sua propriedade. Legalmente tudo que está aqui é seu. Até a mobília da casa. Até a mobília. Eles foram apenas caseiros ilegais durante 30 anos. Manuel sorriu. Então, amanhã Coronel Valdemar vai descobrir como é ser expulso de casa aos gritos. Igual ele fez comigo. Vai descobrir e vai aprender que humilhar alguém pode sair muito caro. A vingança estava completa. O empregado expulso aos gritos havia voltado como dono. E quem o expulsou estava prestes a descobrir como é ser invasor na própria terra que julgava possuir. Às vezes, a justiça demora, mas quando chega, é devastadoramente completa. No sábado às 14 horas, exatamente 24 horas após receber a liminar, Manuel estava na varanda da casa principal da fazenda, observando o coronel Valdemar e Cláudio colocando algumas roupas num carro velho. A transformação era brutal. Ontem eram os donos arrogantes, hoje eram invasores sendo despejados. Manuel, coronel Valdemar se aproximou com humildade forçada. Posso levar os móveis do meu quarto? Pode levar apenas objetos pessoais. Roupas, documentos, fotografias. E a televisão, o guarda-roupa, foram comprados com dinheiro da fazenda. Ficam aqui. Manuel, seja razoável. Estou sendo razoável. Durante 30 anos o senhor usou minha propriedade. Agora restitui tudo. E para onde vamos? Não é problema meu. O senhor que se vire. A ironia era perfeita. Coronel Valdemar estava ouvindo exatamente as mesmas palavras que havia dito a Manuel 5 dias antes. Manuel, Cláudio tentou uma última negociação. Podemos pelo menos ficar até segunda-feira? Não. O prazo era hoje às 14 horas. São 14.
Mas não temos para onde ir. Também não tinham pensado nisso quando me expulsaram. Pedro, que assistia à cena, fez uma observação que resumiu tudo. Pai, agora eles sabem como o senhor se sentiu na quinta-feira passada. Sabem. E estão descobrindo que humilhar alguém pode voltar multiplicado. Às 15 horas, Coronel Valdemar e Cláudio saíram pela porteira da fazenda pela última vez. O homem que havia mandado Manuel embora aos gritos, agora ia embora em silêncio, derrotado e empobrecido. Quando o carro desapareceu na estrada, Manuel reuniu todos os funcionários. Pessoal, a partir de hoje as coisas vão funcionar diferentes aqui. Como diferentes? Perguntou João. Primeiro, salários mais justos. Vou aumentar 50% para todo mundo. 50%. Os funcionários se animaram. Segundo, casa e comida de qualidade para todas as famílias. E terceiro, respeito mútuo. Aqui ninguém vai ser humilhado ou maltratado. Um dos vaqueiros levantou a mão. Manuel, e se Coronel Valdemar voltar com advogado tentando retomar a fazenda? Não vai conseguir. Os documentos são claros. Ele nunca foi proprietário. E os processos criminais vão correr normalmente. Falsificação de documentos é crime federal. Durante as semanas seguintes, a notícia da reviravolta se espalhou por toda a região. O caso de Manuel Santos tornou-se legendário. Trabalhador rural expulso aos gritos que volta como dono legítimo da propriedade. 3 semanas após tomar posse, Manuel recebeu a visita de vários fazendeiros da região que vinham se desculpar por não terem dado emprego quando ele procurou trabalho. Manuel, disse senhor, Roberto da Fazenda São José, preciso pedir desculpas. Não te contratei porque Coronel Valdemar disse que você era funcionário problemático. Entendo, ele estava protegendo o segredo. E agora sabemos que ele estava mentindo. Você sempre foi trabalhador exemplar. Senhor Roberto, sem ressentimentos. O senhor foi enganado também. Manuel, posso fazer uma proposta? Pode. Se você quiser vender parte da sua terra, tenho interesse. Pago preço justo. Não vou vender nada. Minha família perdeu esta terra uma vez. Não vou perdê-la de novo. 2 meses depois, Dr. Antônio trouxe atualizações sobre o processo criminal contra os Pereira. Manuel, Coronel Valdemar foi indiciado por 5 crimes federais. Quais crimes? Falsificação de documentos, estelionato, apropriação indébita, grilagem de terras e formação de quadrilha. E Cláudio, como cúmplice, pode pegar de 10 a 15 anos. E o velho? De 15 a 20 anos. Doutor, Antônio, isso não é excessivo? Manuel, eles cometeram crimes durante 30 anos. A justiça brasileira está sendo até leniente. E os bens deles? As outras propriedades? Estão sendo investigadas. Provavelmente também foram obtidas ilegalmente. Quer dizer que eles podem perder tudo? Podem. E devem. Crime não pode compensar. 6 meses após tomar posse da fazenda, Manuel havia transformado a propriedade numa das mais prósperas da região. A produção aumentou 40%. Os funcionários estavam motivados e a qualidade de vida de todos havia melhorado drasticamente. Pai, Pedro disse numa manhã de domingo, o senhor se arrepende de alguma coisa? Me arrependo de não ter descoberto a verdade antes. Por quê? Porque poderia ter poupado nossa família de 20 anos de humilhação. Mas, pai, se tivesse descoberto antes, não teria aprendido o que aprendeu. O que aprendi? Que trabalhador honesto vale mais que patrão desonesto. E que justiça sempre chega para quem persevera. 1 ano depois, Manuel recebeu uma carta na prisão. Era de Coronel Valdemar. Manuel, estou escrevendo da penitenciária federal, onde cumpro pena por crimes relacionados à grilagem da sua propriedade. Durante este ano, tive tempo para refletir sobre minhas ações e suas consequências. Reconheço que o que minha família fez com a sua foi criminoso e cruel. Você trabalhou 20 anos como empregado na terra que sempre foi sua. Foi humilhado e explorado por pessoas que sabiam estar cometendo injustiça. Não espero perdão, porque sei que não mereço.
Apenas quero que saiba que reconheço minha culpa e que admiro a dignidade com que você suportou anos de humilhação. Durante 30 anos, vivi com medo de que você descobrisse a verdade. Por isso tratava você mal. Queria mantê-lo inseguro demais para questionar alguma coisa. Hoje sei que você sempre foi melhor homem que eu e que merece a prosperidade que conquistou. Use sua propriedade para fazer o bem. Seja o patrão justo que eu nunca fui. Valdemar Pereira. Manuel mostrou a carta para Pedro e Dr. Antônio. O que acham? Acho que ele aprendeu a lição, disse Pedro. Aprendeu, mas tarde demais, acrescentou Dr. Antônio. E eu? Devo perdoar? Isso é decisão sua, Pedro disse. Mas lembro que você sempre ensinou que perdão liberta quem perdoa. Manuel pensou por alguns dias e decidiu responder. Valdemar, recebi sua carta. Aceito suas desculpas e reconheço seu arrependimento. Te perdoo pelos crimes que cometeu contra minha família. Não por você merecer, mas porque quero paz de espírito. No entanto, perdoar não significa esquecer ou isentar de consequências. Você deve cumprir sua pena integralmente. Use o tempo na prisão para reflexão. E quando sair, viva honestamente. Manuel Santos. 2 anos depois, a Fazenda Santa Helena era considerada modelo em gestão rural sustentável. Manuel havia expandido a propriedade comprando terras vizinhas, mas sempre mantendo os princípios de justiça social que adotou desde o primeiro dia como proprietário. Durante uma entrevista para a revista especializada em agronegócios, o jornalista perguntou: Senhor Manuel, como define sua filosofia como proprietário rural? Defino como capitalismo com consciência social. Lucro é importante, mas não pode vir à custa da dignidade dos trabalhadores. E sua mensagem para outros patrões rurais? Tratem seus funcionários como gostariam de ser tratados, porque não sabemos as reviravoltas que a vida pode trazer. O senhor considera que se vingou de Coronel Valdemar? Não me vinguei. A justiça se fez. Há diferença. Qual a diferença? Vingança é pessoal e emocional. Justiça é legal e racional. Eu apenas recuperei o que sempre foi meu. E qual o sentimento de ter sido empregado na própria terra? É irônico, mas me ensinou que posição social não define caráter. Conheci patrões desonestos e empregados íntegros. E hoje, é feliz? Muito feliz, porque descobri que verdadeiro sucesso não é ter propriedade, é merecê-la. Manuel Santos havia provado que trabalhador humilhado pode virar proprietário respeitado, que vítima pode virar vencedor, e que a verdade, mesmo escondida por décadas, sempre encontra forma de vir à luz. O peão que foi expulso aos gritos pela porteira havia voltado como dono. E ensinado que humilhar alguém pode sair muito caro quando esse alguém descobre ser o verdadeiro proprietário daquilo que você julga possuir. Às vezes, expulsar alguém aos gritos é a pior decisão que se pode tomar, principalmente quando esse alguém tem o direito legal de voltar e expulsar você. 5 anos se passaram desde que Manuel Santos descobriu ser o legítimo proprietário da Fazenda Santa Helena. Aos 48 anos, havia se tornado um dos empresários rurais mais respeitados do país, não apenas pelo sucesso econômico de suas propriedades, mas pelo modelo revolucionário de gestão que implementara. A Fazenda Santa Helena era agora o centro de um complexo agroindustrial de 8.000 hectares, que incluía as propriedades originalmente roubadas, mais outras terras que Manuel havia adquirido legalmente. A empresa empregava 200 famílias, oferecia escola, posto de saúde e um programa de participação nos lucros que transformara simples funcionários em microempresários prósperos. Numa manhã ensolarada de março, Manuel estava na varanda da casa principal, a mesma de onde havia sido expulso aos gritos 5 anos antes, tomando café com Pedro, agora formado em administração de empresas e sócio menor da empresa familiar. Pai, chegou convite para o senhor palestrar na Universidade de São Paulo sobre justiça social no agronegócio. Mais uma?
É a 5ª universidade este ano. Sua história virou caso de estudo em várias faculdades de Direito e Administração. Pedro, você acha que devo aceitar? Acho que sim. Sua experiência pode inspirar outras pessoas que estão sendo exploradas a lutarem por seus direitos. E você? Como se sente sendo filho do ex-peão que virou patrão? Me sinto orgulhoso. Principalmente porque o senhor não mudou de caráter. Continua sendo a mesma pessoa humilde de sempre. Pedro, riqueza sem humildade é perigosa. Poder sem responsabilidade é destrutivo. E por isso que nossos funcionários são os mais leais da região. São leais porque são respeitados e porque sabem que aqui eles têm futuro, não apenas emprego. Naquele momento, chegou uma visita inesperada. Doutor Antônio Figueiredo, agora com 72 anos, que continuava sendo o conselheiro jurídico e moral de Manuel. Doutor Antônio, que bom vê-lo. Como está? Bem, Manuel. Vim trazer notícias sobre o processo dos Pereira. Já saíram da prisão? Cláudio saiu na semana passada. Cumpriu 4 anos. Valdemar ainda tem 2 anos para cumprir. E como estão? Destruídos financeiramente. Perderam todas as propriedades. O Ministério Público comprovou que foram todas obtidas através de grilagem. E agora, o que vão fazer? Cláudio está trabalhando como vendedor numa loja de material de construção, ganha salário mínimo. E quando Valdemar sair, provavelmente vai ter que trabalhar também. Não tem mais nada. Doutor Antônio, isso não me dá satisfação, me dá pena. Por quê? Porque destruição de vidas humanas nunca é motivo de alegria, mesmo quando é consequência justa de crimes cometidos. Manuel, você é a melhor pessoa que eles mereciam enfrentar. Não sou melhor. Apenas escolhi ser justo em vez de vingativo. Pedro fez uma observação que sempre impressionava Dr. Antônio. Doutor, meu pai poderia ter destruído completamente os Pereira, mas escolheu apenas recuperar o que era seu e deixar a justiça seguir seu curso. E foi a decisão certa. Vingança gera mais vingança. Justiça traz paz. Durante a tarde, Manuel recebeu uma ligação inesperada. Era Cláudio Pereira. Manuel, posso conversar contigo? Pode falar, Cláudio. Estou ligando para pedir uma chance. Que tipo de chance? Uma chance de trabalhar para você, como empregado, como qualquer função que você me der. Preciso do emprego. Cláudio, por que quer trabalhar para mim? Porque aprendi que trabalho honesto é melhor que riqueza roubada. E sua arrogância, sua prepotência, foram quebradas durante 4 anos de prisão. Hoje sei que não valho nada sem trabalhar. Cláudio, posso te fazer uma pergunta? Pode. Se você soubesse na época que eu era o verdadeiro dono, teria me tratado diferente? Sinceramente, provavelmente não. Eu era mimado, prepotente, achava que dinheiro me dava direito de humilhar pessoas. E hoje? Hoje sei que caráter vale mais que conta bancária e que você sempre teve mais valor que eu, independentemente de posição social. Cláudio, vou te dar uma chance. Sério? Sério, mas com condições. Que condições? Primeira, você vai começar como funcionário comum, vaqueiro auxiliar. Aceito. Segunda, vai receber salário de vaqueiro auxiliar, sem privilégios. Aceito. Terceira, vai ser tratado igual a qualquer funcionário, sem considerações especiais. Aceito tudo. E quarta, vai contar sua história para outros funcionários, como exemplo do que acontece com quem humilha trabalhadores. Aceito isso também. Cláudio, posso perguntar por que realmente quer trabalhar aqui? Porque quero aprender com você como ser pessoa decente. E porque preciso reparar, mesmo que parcialmente, o mal que causei. Segunda-feira você pode começar. 6 da manhã. Obrigado, Manuel. De coração. Quando desligou, Pedro questionou a decisão. Pai, tem certeza de que quer dar emprego para Cláudio? Tenho, porque todo mundo merece chance de redenção. E se ele não mudou realmente? Aí será demitido. Mas se mudou, pode virar exemplo de que pessoas podem se transformar. Pai, o senhor é mais generoso que eu seria. Pedro, aprendi que perdoar e dar segunda chance não é fraqueza, é força.
Na segunda-feira seguinte, a Fazenda Santa Helena viveu um momento histórico. Cláudio Pereira chegou às 6h da manhã para trabalhar como vaqueiro auxiliar na propriedade que julgava ser de sua família. Manuel o apresentou aos outros funcionários. Pessoal, este é Cláudio Pereira. Vai trabalhar conosco como vaqueiro auxiliar. Alguns de vocês podem conhecer ele, mas aqui ele é funcionário igual a qualquer outro. João, o vaqueiro mais antigo, cochichou para outro colega. É o filho do ex-patrão. Agora veio trabalhar para quem o pai humilhava. É, respondeu o colega. A vida dá muitas voltas. Durante o primeiro dia, Cláudio trabalhou em silêncio, demonstrando esforço para aprender tarefas que nunca havia feito. À tarde, Manuel o chamou para conversar. Como foi o primeiro dia? Difícil. Nunca havia trabalhado fisicamente na vida. E como se sente? Humilhado. Mas é humilhação merecida. Cláudio, aqui não praticamos humilhação. Praticamos justiça. Qual a diferença? Humilhação visa destruir a pessoa. Justiça visa ensinar. E o que devo aprender? Que todo trabalho tem dignidade e que todo trabalhador merece respeito. Aprendi isso da pior forma. Aprendeu, mas ainda é tempo de aplicar o conhecimento. 3 anos depois, Cláudio havia se tornado um dos funcionários mais dedicados da fazenda. A transformação era impressionante. O jovem mimado e arrogante havia virado trabalhador humilde e responsável. Durante uma festa de final de ano da empresa, Manuel fez um discurso que resumiu sua filosofia. Amigos, há 8 anos eu era considerado apenas um peão. Hoje sou proprietário de uma das maiores empresas rurais do país. Mas o que mais me orgulha não é o crescimento econômico, é o crescimento humano de todos nós. Provamos que é possível ser próspero sendo justo, que é possível liderar inspirando em vez de intimidando. E, principalmente, provamos que toda pessoa tem potencial para mudar, crescer e contribuir positivamente. Manuel apontou para Cláudio, que estava no meio dos outros funcionários. Cláudio Pereira trabalha aqui há 3 anos. Começou como alguém que humilhava trabalhadores e hoje é um dos nossos melhores funcionários. Isso prova que redenção é possível para quem genuinamente se arrepende e se dedica a mudar. Quando a festa terminou, Dr. Antônio fez uma observação final. Manuel, você criou algo revolucionário aqui. O quê? Uma empresa onde ex-inimigos trabalham juntos, ex-vítimas perdoam ex-algozes e todos prosperam juntos. Dr. Antônio, isso é apenas aplicação prática de princípios cristãos básicos. Talvez, mas raras pessoas conseguem aplicar esses princípios quando têm poder para se vingar. É que aprendi algo importante. Vingança temporária não vale paz permanente. E qual sua maior realização? Não foi virar rico, foi provar que riqueza pode ser instrumento de justiça social. Manuel, o que diria para Valdemar se ele saísse da prisão amanhã? Diria que ele é bem-vindo para trabalhar aqui também, se estiver genuinamente arrependido, mesmo depois de tudo que ele fez, principalmente por isso, porque transformar inimigo em aliado é vitória maior que destruir inimigo. 2 anos depois, quando Valdemar foi libertado da prisão, Manuel cumpriu a promessa. Ofereceu-lhe emprego como caseiro da fazenda. O ex-coronel arrogante aceitou humildemente, trabalhando lado a lado com funcionários que havia explorado durante décadas. Na inauguração da escola técnica agrícola que Manuel construiu na propriedade, ele fez o discurso final de sua jornada. Estudantes, há 10 anos eu era um homem de 43 anos que achava que minha vida estava definida. Seria empregado rural até morrer. Hoje descobri que definição não existe. Posição social pode mudar da noite para o dia, mas caráter não muda. Caráter é construído dia após dia, decisão após decisão. Quando fui expulso aos gritos desta fazenda, podia ter escolhido o ódio. Escolhi a justiça. Quando recuperei minha propriedade, podia ter escolhido a vingança. Escolhi o perdão. E quando me tornei patrão, podia ter escolhido a exploração. Escolhi a parceria. A lição que deixo é:
O que define quem somos não é o que acontece conosco, mas como reagimos ao que acontece conosco. Que vocês escolham sempre a justiça em vez do ódio, o perdão em vez da vingança e a parceria em vez da exploração. Manuel Santos havia provado que trabalhador humilhado pode virar empresário respeitado, que vítima pode virar exemplo, e que a verdade, mesmo escondida por décadas, sempre encontra forma de vir à luz. O peão que foi expulso aos gritos pela porteira havia voltado como dono, mas mais importante, havia voltado como símbolo de que justiça social e prosperidade econômica podem andar juntas. Às vezes, a maior vitória não é derrotar inimigos, é transformá-los em exemplos de que pessoas podem mudar quando confrontadas com as consequências de suas ações. E às vezes, ser expulso aos gritos pode ser o começo da maior reviravolta da vida, principalmente quando você descobre que sempre foi o verdadeiro dono daquilo de onde foi expulso. Me conta o que achou da história e de que cidade nos assiste. Muito obrigada pela companhia. Até a próxima.